Boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Ele possa me inspirar nessa mensagem que eu vou passar para os irmãos. Como eu estava com dificuldade assim para ler, eu procurei achar um sermão que eu já tivesse feito há mais tempo. E eu encontrei aqui, já passei na igreja, no tempo que eu fazia o sermão lá na igreja, eu já passei esse sermão na igreja. Mas a data que eu passei aqui foi no dia 21 de 7 de 2002. Então já é um sermão que já fazem 20 e poucos anos que ele foi passado na igreja, mas que na época eu fiz, o Elton me ajudou a digitar, assim, que ele tinha o computador na época, botando os versos bíblicos aqui para mim, e eu gostaria de passar para os irmãos, para alguns que não estavam na igreja nessa época, os outros já sabem também o assunto, sobre a minha conversão, quando eu comecei a estudar com os adventistas. Então é o que eu vou falar hoje, falando um pouco sobre o sábado, o porquê de nós guardarmos o sábado e como eu comecei a guardar, como é que eu conheci o sábado, né? Então aqui eu botei umas datas que eu gostaria de passar para os irmãos, botei assim, ó, em 4 de outubro de 2000, de 1966, eu comecei a trabalhar em Rio do Sul. E foi ali pela primeira vez que eu escutei o quarteto A Voz da Profecia, cantando o hino Breve Jesus Voltará. Então, até então, ali, era na casa da minha tia, tinha um rádio que eu escutava sempre de manhã cedo, quando eu levantava, onde eu fui trabalhar, e eu botava a escutar ali cedo, era um programa religioso que tinha A Voz da Profecia, e eu comecei aí, escutei o quarteto A Voz da Profecia pela primeira vez, e esse hino sempre me toca muito, Breve Jesus Voltará. E isso já faz 56 anos. Eu escutei esse hino pela primeira vez, que esperava que Jesus já estava voltando, né? E aí comecei, então, a escutar a voz da profecia, e em novembro de 1967, aí eu conheci a primeira pessoa que guardava o sábado em Rio do Sul. O nome dela era Dona Maurília. A Dona Maurília foi a senhora que fez o meu vestido do casamento, aliás, os dois vestidos, que eu casei no civil com o vestido azul e o vestido branco da igreja. Então, a Dona Maurília era uma senhora adventista. E ela, assim, falou pela primeira vez sobre o sábado para mim. E depois, conhecendo ela, eu conheci a Dona Ana Ramos, que foram, a Dona Ana e o seu Célio foram nossos padrinhos de casamento. Então, as duas segundas pessoas que eu conheci falando sobre o sábado. Até então, para mim, o sábado era pior dia de guarda, porque todos nós guardávamos o domingo. E nunca vi falar em guardar o sábado. E aquela foi a primeira vez que eu escutei essas pessoas falando para guardar o sábado. Mas eles tinham a Bíblia e nós nunca tivemos na casa da minha mãe, dos meus pais, nós não tinha a Bíblia Sagrada para escutar, para ler, né? E em fevereiro de 1968, aí viemos de mudança para Florianópolis. E fomos morar ali no Estreito, perto, ali no balneário do Estreito, perto da casa da Dona Olinda, ali, fica mais para cá um pouco. Mas ali a Dona Olinda e o seu Saulo, como sempre foram pregador da palavra de Deus, quando eles souberam que tinha uma família adventista ali, que era a Dona Ana, e nós morávamos junto com essa família, fomos morar paredes e meia, o Ivo e o marido dela trabalhavam junto na mesma firma. Então, a Dona Olinda e o seu Saulo foram lá nos fazer uma visita. E quando eles chegaram lá fazer uma visita falando sobre o sábado, eu disse, minha nossa, já começou aqui também, já tem, porque eu já tinha vindo de Rio do Sul, achando que o sábado, só aquelas duas pessoas conheciam o sábado. Chegamos ali, tinha a Dona Olinda e o seu Saulo. E começaram a nos visitar e a falar da Bíblia e da guarda do sábado. E o Ivo gostava muito de assistir, quando eles iam lá, ele sempre ficava escutando, mas eles iam sempre, quase sempre domingo, final de tarde. E no final da tarde eu gostava de ir à missa na igreja Nossa Senhora de Fátima, ali no Estreito. E quando eles chegavam era hora da gente ir à missa. Mas sempre eu ficava mais de lado, mas escutava um pouco do que eles tinham para falar. E aí eu disse um dia para o seu Saulo, mas o sábado só fala na Bíblia de vocês, né? Vocês têm uma Bíblia especial que fala no sábado. Eu disse, não, todas as Bíblias falam na guarda do sábado, no mandamento, que foi deixado por Deus. Todas as Bíblias falam isso. Aí o Ivo tinha uma Bíblia, que era da igreja protestante. E até então eu casei na igreja protestante e sem seguir ela, só casei porque o meu sogro queria muito ter um filho protestante, que no casamento, que o outro filho não teria, não casou na igreja protestante. Então, casamos lá para ter um neto protestante. Até então eu fui naquela igreja no dia do casamento e fui no dia que batizamos o Joacir. O Joacir foi batizado lá no dia de Natal. Ele nasceu dia 4 de agosto e por Natal foi feito o batismo do Joacir. E só fomos lá naqueles 2 dias. A gente nunca mais foi lá.
Então é por causa disso que diz que a religião cada um escolhe depois de grande. Não adianta os pais impor uma coisa para as pessoas, que a pessoa tem que conhecer a Jesus ela por si mesma, né? E aí, então, os mandamentos aqui, foi a primeira vez que eu li os 10 mandamentos da Bíblia, que tinha na Bíblia, né? Mas eu vou ler primeiro aqui para os irmãos, e eu gostaria que vocês procurassem ali em Êxodo 20 para alguém ler para mim, porque como eu estou com dificuldade um pouco de ler, gosto de ler, vou ler os 10 mandamentos que eu conhecia, e depois que alguém possa ler os 10 mandamentos em Êxodo 20, né? De Êxodo 20 ali até o verso 17. Mas eu vou ler aqui, então eu quero assim, ó. O primeiro que eu conhecia que era do nosso catecismo católico, né? Assim, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Então, o terceiro mandamento era esse. Não tinha lembra-te do sábado, nada. Era o mandamento que nós conhecíamos, guardar domingos e festas de guarda. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Então, esses eram os mandamentos que que nós tínhamos assim reduzido, né? Então não tinha ali, primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas, não tinha mais nada junto. A guarda do sábado também era bem resumida e nem falava em sábado, falava de guardar domingos e festa de guarda. Então gostaria que os irmãos lessem, que a gente já sabe, conhece os 10 mandamentos, sabe quase dizer tudo de cor, né? Mas que fosse lido o mandamento da Bíblia, para a gente, quando passar para alguém que a gente passa pela internet, que seja conhecido o mandamento que eu conhecia católico e o mandamento da Bíblia, que em todas as Bíblias tem. Alguém poderia ler? Está em Êxodo 20. Isso. Vou começar com o verso 1, então. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não matarás, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, e não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esses são os 10 mandamentos. 10 mandamentos bíblicos, então, né? Então, Bíblia. ali para a gente ver como é importante. Eu tinha ali tão reduzido os mandamentos que eu conhecia, né? Ainda quando fala ali, não farás para ti imagem de escultura. Eu era uma idólatra, eu adorava imagem de esculturas também, mas aqui eu li que a gente não deve fazer imagem de escultura para a gente, que a gente não deve adorar, a gente deve adorar a Deus em espírito e em verdade, né? E quando falando ali embaixo, quando chega no sábado também, né? Aí eu conhecia, né? Guardar domingos e festas de guarda. Fala aqui, lembra-te do dia do sábado para santificar. Então, lembra-te, quer dizer que nós não devemos esquecer. É o dia do Senhor, é um dia para ser lembrado. Que cada um de nós possa ter sempre isso em mente, que é o dia que Deus deixou para que seus filhos guardassem, né? E aí, passando para passagens bíblicas, mais um versículo, aí então eu pensei assim, aí comecei a ler a Bíblia, aí falava no começo assim da Bíblia e tudo,
Em Gênesis, né? Eu até vou ler esse capítulo primeiro aqui. Não, tenho um outro que eu vou ler lá em Hebreus, e depois eu quero voltar para Gênesis. Em Hebreus, perdido aqui, tá. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 4, diz assim: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. Não fala em sábado, fala no sétimo dia, né? Em Hebreus 300. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então, aqui está falando que Deus descansou nesse sétimo dia. Porque aí, na minha mente, assim, pô, fala em, que é para guardar o sábado lá em Êxodo, né? Mas aqui está falando só no Novo Testamento em sétimo dia. Depois manda para Gênesis, né? No tocante em certo lugar. Certo lugar fica lá em Gênesis, no começo da criação. Quando Deus criou o mundo, né? Então, em Gênesis, assim: e havendo Deus terminado no dia sétimo a obra que tinha feito, que fizera, descansou nesse dia de todas as obras que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então, Deus deixou o sábado, e aqui fala em sétimo dia, né? Então, não fala de sábado ali, mas fala do sétimo dia que Deus descansou, né? E aí as pessoas às vezes dizem para mim: ah, mas essas coisas de sábado é só no Velho Testamento. Não fala no Novo Testamento, que é para guardar essa lei. Mas tem vários versos que eu fui botando aqui, que a gente vê que tem esse ali, né? No Novo Testamento, Jesus morreu e aboliu tudo isso, depois que ele morreu. Então eu gostaria de ler mais um versinho lá para o Novo Testamento agora. Tem uns versos para ser lido um pouco, que eu já tinha, como está marcado aqui, mas como eu estou com dificuldade muito para achar, deixei as páginas mais ou menos marcadas. Em Mateus, né, no capítulo 5, no verso 17 ao, no verso 17 ao 19, diz assim: ó: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade, verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, como é que pode ser tirado um mandamento inteiro, né? Ali dizendo: lembra-te do dia de sábado para santificar. E diz que é para não tirar nenhum jota, nenhum tio, nenhum pinguinho. É tudo como Deus deixou, inspirado pelos profetas, né? Aí ali, nenhum jota, nenhum tio. Onde é que eu estava? Me perdi um pouquinho aqui. O cerro até que tudo se passe, quer ver? E jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que as observa e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então temos que passar o mandamento completo. Tudo que tem na palavra de Deus é completo, né? É um livro inspirado para a gente ler e fazer ele completo, né? E em Apocalipse, no finalzinho do livro, aqui em Apocalipse, nos diz o seguinte: Apocalipse 22, 18 e 19, até o 20, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os seus flagelos escritos nesse livro. A gente sabe que são tantos flagelos, né? Tantas pragas. Então, se alguém tirar ou acrescentar, Deus vai tirar também a sua parte no livro da vida, né? Seus flagelos, vai participar das pragas que virão. E se alguém tirar qualquer coisa desta palavra do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Então, aqui não é para ser mudado nada das palavras desse livro. É mandamento deixado por Deus para nós guardar. Então, lembra-te do dia de sábado, é o sétimo dia, tudo que tem que fazer. E depois que Jesus morreu, eles querem dizer que isso aí foi abolido, mas tem aqui comprovando. Então gostaria de ler agora depois aqui eu botei em Lucas
Porque muitas vezes, não, mas isso é coisa do Velho Testamento, depois disso aí tudo acabou. Eu gostaria de ler aqui em Lucas, no capítulo 23, no verso 54 ao 56, que nos diz o seguinte: E era o dia da preparação, e começava o sábado. A gente sabe que tudo que Jesus passou aqui na terra, né? E chegou o dia da sua morte, e ele foi para o túmulo. Então, e era o dia da preparação. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. E então, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, Jesus já estava morto. E aí continuava ainda a guarda do sábado. No sábado elas descansaram segundo o mandamento. Elas não foram embalsamar Jesus. Era Jesus que estava ali para ser embalsamado. Mas se elas tivessem sido, não teria sido, elas não teriam cometido um pecado. Mas como era a lei deles era guardar, elas iam fazer algum trabalho nesse sábado. Então por isso é que nos adverte Deus que é para ser santificado para Deus aquele dia. Não é um dia de trabalho para nós, é para guardar os mandamentos de Deus, né? E aí passou ali. Aí o primeiro, como fala ali, que no sábado descansaram conforme o mandamento, né? Mas aí fala no domingo. Alguém de vocês já achou a palavra domingo na Bíblia? Eu até hoje eu não achei ainda, porque a gente não encontra ali. Então diz assim, ó, em Lucas, não, em Marcos 16. Perdi um pouquinho aqui, deixa eu ver, Mateus, Apocalipse, Lucas. Marcos 16, de 1 a 3, nos diz o seguinte: E passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas e bálsamos para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, não fala de domingo, fala no primeiro dia da semana. A gente sabe que tudo que começa tem um para depois chegar no dois, né? Então, não tem o domingo, tem o primeiro dia da semana, né? E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? No verso 9: E havendo ele ressuscitado de manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tirara 7 demônios. Então, elas foram para embalsamar Jesus, ele não estava mais, ele também ressuscitou. No sábado ele descansou, conforme o mandamento também, ele ficou no túmulo. E elas foram para embalsamar Jesus, ele não estava mais no túmulo. Então, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, Jesus ressuscitou. Ele saiu do túmulo, então. Então, a gente só vê comprovando cada vez mais. Jesus tinha morrido, sabe que após a morte dele foi abolido, mas elas foram, nem embalsamaram Jesus, descansaram conforme o mandamento, para não transgredir a lei. E aí elas foram lá e Jesus não estava mais, já tinha ressuscitado. Em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, nos diz o seguinte: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, está lá em Eclesiastes, né? Então, no Velho Testamento. Então, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. No Novo Mandamento, manda guardar. E lembra-te do dia do sábado, para santificar, né? Lembra-te, não te esquece, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente nunca deve esquecer. Ali em Salmos, também tem mais uma passagem que também confirma bastante essa linha. Deixa eu ver, Salmos 19, 7 e 8, nos diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, comprova aqui também, né? O temor do Senhor, os mandamentos do Senhor, né? São todos justos, são verdadeiros, que não devem ser interrompidos, né? Continuando ainda aqui, mas
Aí, como eu estava falando das datas que eu botei ali, né? E depois que eu conheci a, os mandamentos de Deus, conheci a Bíblia, levei um ano inteiro lendo a Bíblia. Comecei a ler aos pouquinhos. A Bíblia do Ivo era uma Bíblia que tempo eu enxergava bem, né? Mas era uma Bíblia com letrinhas minúscula. Eu tenho ela guardada lá no guarda-roupa, até ia procurar o jantar para mostrar. Ela já não tem mais a capa, e a gente lê tanto que vai folheando e vai ficando velho. Eu já tenho, acho que essa aqui já é a quarta Bíblia que eu tenho, que tem a letra grande, e agora as outras são menores, já tem a quarta ou a quinta Bíblia que eu tenho. Mas a gente vai lendo e vai sublinhando e vai vendo cada vez, quanto mais a gente lê, mais vai aprendendo, né, do Senhor. Aí, ó, aqui no dia 27 de setembro de 1970, eu fui batizada na Igreja Adventista Central. O Joacir tinha nascido, o Joacir estava com 1 ano e 1 mês quando eu fui batizada lá. O Joacir chorou durante o batismo inteiro com dor de ouvido lá, e o pastor disse para a secretária dele: nós vamos deixar o batismo da dona Marli para outro dia. Ela disse: não, pastor, é o inimigo que está fazendo isso, não vamos deixar para outro dia, vai ser hoje. E duas senhoras pegaram o Joacir e levaram lá para aquela pracinha dos bombeiros. De lá de dentro da igreja a gente escutava ele gritando, e tanto que ele gritava. Aí eu fui a primeira a ser batizada, tinha mais 4 ou 5 batismos junto comigo. Aí eles me batizaram e já logo fui botar a roupa para ir ao encontro daquela senhora para trazer ele. Eu peguei ele chorando lá, até chegar na igreja eu já estava dormindo. Fazia assim que o inimigo queria que eu não fosse batizada naquele dia, né? Mas era o propósito de Deus que fosse chegar ao batismo, né? Então aqui ainda tem mais. Aí eu quis me batizar quando eu achei aqui em Marcos, né? Marcos 16, assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Aí quando eu li isso aqui, eu disse: poxa, eu vou ter que me batizar de novo? O que que eu creio do meu batismo? Eu não me lembro, eu era criança, não sei de nada, né? Então, se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que ser batizada novamente, né? Quando eu li isso ali: quem crer e for batizado, aí fui no dia 27 de setembro de 1970 e fui batizada na igreja pelo pastor Romeu Pinto. Nunca esqueci do nome do pastor lá, era um pastor bem baixinho, muito assim, fervoroso, foi o pastor que eu conheci naquela época, e ele visitava sempre a minha casa, ele junto com um outro senhor lá, como é o seu Domingo Goulart. Eles iam sempre me visitar, era a dona Olinda, o seu Saulo e esse Domingo Goulart. E esse pastor, daí ele ia junto com a secretária dele, se não me falha a memória, chamava Irani. E eles iam lá em casa me visitar e fizeram o batismo assim. Não, eu não tinha muito conhecimento quando fui batizada, não posso dizer que não tinha muito conhecimento. Só que eu queria me batizar, porque assim, quem crer e for batizado. Eu queria me batizar, né? Então, continuando aqui, ainda eu gostaria de ler em Tiago. O Tiago, no capítulo 2, aí tem um trechinho assim que eu acho muito importante, assim, ó: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, e por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Que forte esse verso aqui, né? Aquele que diz que conhece a Deus, que eu já conheço a Deus, tem pessoas que dizem, eu conheço, eu já sei, conheço, todo mundo quer ser cristão, quer ser filho de Deus, né? Mas assim, que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso. E aquele que guarda as suas palavras, nele permanece e tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos falhando minha visão. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, se a gente conhece a Deus, que conhece os seus mandamentos, também deve andar como Jesus andou. Mais um versinho lá em São João. Deixa eu ver, 1 João. Em 1 João 2, 1 João 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, essas coisas. Essa aqui eu já li, não, né? Eu acho que essa passagem eu já li hoje. É Tiago.
Não, então é Tiago que eu tenho que ler. Essa aqui eu já li agora, então é Tiago, me perdi aqui em Tiago, capítulo 2, verso, capítulo 2 e do verso 8 em diante assim. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faze o bem. Se, todavia, fazes acepção de pessoa, comete pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, os mandamentos não vêm a ser só, né? Não só sobre o sábado, é todos os mandamentos. Se nós tropeçamos em um, tornamos-nos culpados de todos. Esses são 10, né? Então, como diz ali, ó, se não adulteras, porém matas, torna-se culpado de todos também, né? Não é só o sábado que fala. Né? E aí do verso 11, desse aqui, quero ver, eu estava lendo, do verso, sublinhei e não botei. E João, verso 11. Eu li até o 11. E aqui embaixo ainda gostaria de ler Mateus 11, 28, que nos diz o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se a gente tem algum problema, se a gente tem alguma coisa que está cansado, a gente tem que ir a Cristo. Às vezes a gente fala para uma outra pessoa se tem algum problema e nós temos que ir a Cristo. Ele nos resolve tudo. É o nosso melhor amigo, nosso melhor irmão. Para ele que nós devemos confessar os nossos pecados, falar das nossas dores, das nossas dificuldades. Às vezes a gente precisa falar para alguma pessoa quando tem algum problema, mas o melhor amigo, o melhor ouvinte é Jesus. É falar para ele, é confessar os nossos pecados para ele, falar dos nossos problemas para ele. E é com ele que a gente pode resolver tudo, né? E que a gente nunca esqueça desses versos aqui, né? Mas ali, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Lembrar também que nós precisamos do batismo do Espírito Santo, o batismo de Deus, para que a gente venha a fazer a sua vontade. E é o que eu tinha, assim, para passar para os irmãos hoje. Eu sei que é uma coisa, assim, bem, já de muito tempo atrás, mas gostaria de passar para os irmãos sobre a guarda do sábado, que a gente conhece muito bem, e que a gente possa passar para as pessoas que ainda não conhecem, passar para as pessoas para conhecer esse Deus verdadeiro e ser batizado com o Espírito Santo de Deus, para que possa se preparar para a vida eterna. Então, o meu apelo para os irmãos é que cada um guarde os mandamentos de Deus e principalmente a guarda do sábado, como a gente às vezes fala, assim, nós temos que fazer o nosso sábado deleitoso, ser um dia que a gente tem para agradar a Deus. Ele deixou para nós descansar. Às vezes, quando chega sexta-feira à noite, a gente parece estar tão cansado que está chegando. Deus sabia que a gente ia estar cansado, senão a gente ia trabalhar 24 horas por dia, se não tivesse um dia para descansar. Então, Deus deixou esse santo sábado, não porque ele estava cansado na criação, mas é que para nós descansar nele, para a gente ter tempo para Deus. Então, que a gente possa tirar o sábado para servir a Deus, fazer a sua vontade. É em nome de Jesus que eu agradeço. Amém.